Olá, queridos amigos, tudo bom? Estamos iniciando mais um estudo do nosso livro da Gênese. Nós vamos estar vendo hoje o capítulo 11 do item, dando continuidade do estudo que a Larissa passou, né? Do item 35 ao item 49. E vamos falar sobre a Gênese espiritual. Né, finalizando esse capítulo 11, nas duas aulas anteriores, a Larissa veio falando, né, desvendando os nossos olhos sobre essa gênese do espírito, né, como é formado, né, a doutrina sempre nos revelando muitas coisas importantes. E com todas essas revelações, nós vamos expandindo esse nosso conhecimento para muito além, né, dessa matéria que tão densa. Então, continuando com todos esses assuntos que foi falado, por exemplo, a Larissa falou, né, do princípio espiritual, do processo de reencarnação, e nós vamos finalizar essa parte focando a emigração e imigração dos espíritos, dando uma sequência nessa questão de imigração e emigração. Vamos falar da raça adâmica e finalizando com a doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido, certo? Então, vamos à nossa prece para darmos início ao nosso estudo. Querido amado Mestre, agradecemos por esse momento, por essa semana, pela nossa existência, que dia a dia possamos ter essa expansão de conhecimento, essa busca do saber, para que possamos colocar em prática dia a dia, buscando a evolução do nosso espírito e principalmente, querido amado Mestre, que possamos ter discernimento, compreensão das missões dessa nossa existência, para que nós, todos os obstáculos, os enfrentamentos, que possamos conseguir superar tudo isso para a nossa evolução e para o nosso crescimento. São assuntos que vamos ver hoje um pouquinho nesse nosso estudo e que a cada dia possamos ter maior consciência de tudo isso, aplicando na nossa vida e aproveitar ao máximo que pudermos essa existência para a nossa evolução, para a evolução do nosso espírito. Que assim seja. O nosso muito obrigada e gratidão. Bom, antes de explicar o que é emigração e imigração dos espíritos, que nós vamos ver no item 35 ao 37, nós precisamos esclarecer o que é erraticidade. A erraticidade, após o espírito, né, desencarnar, no intervalo das existências corpóreas, nós vamos passar por um período, o espírito, né, vai passar por um período no plano espiritual. Esse período que os espíritos se encontram, né, no estado que nós chamamos de erraticidade. E é o que formam a população espiritual. Aí nós perguntamos assim, a erraticidade tem duração determinada? Vou ficar no plano espiritual 2 anos, 3, 50, 100 anos? Sim. Não. Né? Quanto tempo que eu vou ficar no plano espiritual para depois reencarnar? Nós não sabemos. Tudo vai depender do quê? O que nós já sabemos, e até na prece eu fiz um chamado para isso, do bom ou do mau uso que o espírito fez da sua última existência, né? O quanto
que aproveitou-se da existência para quê? Para nos desenvolver, né? Então, na erraticidade é quando o espírito está nesse mundo espiritual, no plano espiritual. E quando o espírito está no plano espiritual, até André Luiz, vários livros, né, nos mostram que nós vamos estar lá, o espírito estuda as causas até que apressaram ou que atrasaram o seu desenvolvimento. Nesse plano espiritual, trabalhamos, estudamos, né? Então, sempre isso é necessário para esse desenvolvimento do espírito. Bom, visto sobre erraticidade, né? Nós vamos ver que pelas mortes e pelo nascimento, as duas populações, a terrestre, né? E a espiritual deságua incessantemente uma na outra. Então, até pelo termo aí que agora nós vamos entender o que é imigração e o que é imigração de espírito, tá? Diariamente vai ter imigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual, o plano espiritual. Então vai ter espíritos que estavam encarnados e que vão para o plano espiritual. Como diariamente. Quem estava no plano espiritual vem pro mundo nosso que corpóreo. Então, emigrações é a passagem do mundo corpóreo para o espiritual, certo? A pessoa estava numa veste do corpo, desencarna, ela vai para o plano espiritual. E imigração é o contrário, é a passagem do mundo espiritual para o corpóreo, que vamos dizer onde ocorre a reencarnação. Bom, em certas épocas que são determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações vão acontecer de uma forma, vamos se dizer assim, um pouco mais rápida, né? Como que a gente vê isso? Os flagelos, os cataclismas, são ocasiões de chegadas e de partidas coletivas. Os meios providenciais para renovar a população corpórea do globo, de retemperá-la com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Sabemos que nós estamos passando por uma transição planetária. Sempre é comentado isso, né? Vá nos livros, enfim, mensagens. E, por exemplo, recentemente passamos por uma pandemia. E o que nós pudemos ver nessa pandemia? Tivemos muitas perdas. Então, tiveram várias partidas coletivas. Foi uma situação, né? Que até o Divaldo, vários assim livros contam um pouquinho disso para todos nós, né? Dessa correlação com essa transição, com essa mudança, né? Do nosso planeta, tá? E toda essa situação ocorre em virtude dessas grandes revoluções que nós chamamos de transição planetária, tá? E aí a partir de quantidades enormes de pessoas, de espíritos, que logo são substituídos por algo equivalente, uma quantidade de reencarnações. Por exemplo, tivemos o caso da pandemia e depois nós vimos assim
um aumento, né, de várias pessoas grávidas, nascimento de várias crianças. Isso foi até comentado, ligado nessas questões de emigrações e imigrações, tá? Então, tudo isso sempre é seguido de uma era de progresso, de ordem física, intelectual ou moral, sempre, tá? Então, em consequência de tudo isso, o que nós vamos ter? Nós temos uma remodelação da população espiritual, tá? Que vamos dizer que é a população normal, que é a população ativa de todo o globo, de todos os mundos, certo? Bom, essa transfusão, o que é transfusão? Essa transferência, essa troca entre a população encarnada e desencarnada que acabamos de comentar de um planeta, ela efetua-se também entre os mundos. Não existe só, nós já vimos, não existe só a Terra. Existem outros muitos. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Certo? Então, há emigrações que vão acontecer de que forma? Individuais e coletivas de um mundo para o outro. Então, todos os mundos aí que nós vamos ver, né? A pluralidade desses mundos. Então, aqui na Terra não está a humanidade toda, mas uma pequena parte da humanidade, certo? Então, novas raças de espíritos se misturam às raças existentes no globo, né? Nesses mundos, trazendo com eles o quê? Inteligência, intuição dos conhecimentos que possui, que imprime o seu caráter à raça corpórea que vem animar. Então, nesses últimos tempos, nós estamos ouvindo falar muito até das crianças. Essas crianças que estão reencarnando, a inteligência, a rapidez. Né? Antigamente as crianças demoravam até para abrir os olhos, hoje já acordam, já nascem com os olhos abertos, explorando o mundo, vendo. São ativas, a gente percebe assim do conhecimento da doutrina, quando nós vamos na evangelização, meu Deus, é assustador, né? Tá aí, os espíritos estão vindo mais inteligentes. Agora, o cuidado que nós temos nas obras, lendo, né, é a questão da moralidade, né? Então, essa parte... essa imigração do plano físico, espiritual, né, constitui o que nós chamamos da lei universal, da lei do progresso da criação, né, que é um instrumento divino para cumprir o quê? Toda essa lei da criação, da renovação, certo? Diante de tudo isso, dessas grandes emigrações ou colônias de espíritos vindo de outra esfera, deu origem à raça simbolizada na pessoa do Adão, chamada de raça adâmica. Então, olha assim, acabamos de falar o que é imigração, emigração, e já muitos de nós, com certeza, já ouvimos falar dessa raça adâmica, né? Que é simbolizada pela pessoa do Adão, que eles vieram, né? São os exilados de Capela. Existe um livro, Exilados de Capela, muito interessante. Quem não leu ainda, eu vou mostrar um slide com a capa do livro, indicando isso para vocês, né? Então, quando essa raça aqui chegou, a
Terra já estava povoada, de muitos tempos imemoriais. Então, por exemplo, aqui na América, quando ainda chegaram os europeus. Só para nós termos uma ideia, tá? E o que será que essa raça adâmica veio? Por que teve essa grande imigração? Tá? Vamos entender isso um pouquinho. Essa raça adâmica mais adiantada do que as que tinham precedido nesse planeta. Então, eles vieram aqui para trazer evolução e conhecimento para quê? Para esse nosso planeta, tá? Eles são como, assim, mais inteligente, aqui impele o progresso de todas as outras, tá? Construíram, né, constrói essa raça cidades, cultivam a terra, trabalham os metais, são rápidos, né, duradouros, os seus progressos na arte, nas ciências, eles eram mais evoluídos que os espíritos que estavam aqui na Terra. Eles precisaram migrar. Mas por que eles saíram de Capela para vir para cá, né? Então, eles são assim homens muito inteligentes, certo? Como tudo que nós estamos vendo. Então, essa raça adâmica compunha de espíritos já que tinham progredido bastante lá. Ok? Aí eles vieram para cá. Vamos entender isso um pouquinho. Trazendo um pouquinho para vocês, né? Há milênios, o planeta do sistema solar Capela, aqui que nós estamos, deixa eu sinalizar aqui para vocês, faz parte, né, da estrela da constelação do Cocheiro. Tá vendo? Essa constelação, Capela faz parte aqui, tá? Então, assim, há 42 anos-luz da Terra passou por um período do que, Capela? Por isso que é chamada Exilados de Capela, essa raça. Passaram por um período de evolução, como nós acabamos de ver, que os planetas, tudo, acabam passando. Então, milhões de espíritos de grande evolução científica, mas esses espíritos eram arraigados à matéria. Eles foram encaminhados para onde? Para o nosso planeta. Mas extremamente, como nós acabamos de ver, inteligentes, evoluídos nas artes, na música, em tudo isso. Então, eles foram enviados para o nosso planeta para quê? Para contribuir, principalmente, com o crescimento tecnológico. Mas a troco do nada? Não. Para expiarem o quê? Os seus males. O que eles vieram aprender aqui de uma forma geral, né? Aprender a humildade, o amor, certo? Então, não vieram a troco de nada. Aqui, só para vocês, né, é a indicação, muitos talvez já possam ter lido, que esses livros Exilados de Capela vão explicar melhor todo esse processo, certo? Por uma outra curiosidade também, quem é o povo que constitui as raças adâmicas? Os Exilados de Capela vão explicar outros povos, né? Nós tivemos aí, como a raça adâmica, ela é do grupo dos árias, os egípcios, as castas da Índia e o povo de Israel, né? Por uma curiosidade. Bom, tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra. Já comentamos isso. E nada se opõe que ela seja considerada como habitando esse globo desde alguns milhares de anos, que poderia estar. Independente dos fatos, como nós estudamos desde o início aí, geológicos, que vão comprovando tudo isso da Gênese, né? Independente desses fatos, da população do globo se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela
Gênese, tá? Bom, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que habitam. Esse é um dos da principal missão nossa: amar, respeito. Isso que a gente está sempre ouvindo, e temos que estar sempre sustentando isso para nós não recorrermos em erros, né? A doutrina sempre sustenta isso para nós. Nossa, ouvir de novo tudo isso, humildade, né? O amor, caridade, mas é sempre importante a gente estar sempre revendo, tá? Então, olha só. Então, os mundos vão progredir fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente purificação dos espíritos. A felicidade neles está na razão direta da predominância do quê? Do bem sobre o mal. Para nós sermos felizes, para o nosso planeta, a felicidade de cada um, né, pratica o quê? O bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do quê? Do adiantamento moral dos espíritos, da nossa evolução, né? Então, o progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência pode lhes fazer o mal. Então, uma lição para todos nós do nosso planeta, que estamos vivenciando essa transição planetária sempre, tá? Que o mundo, a gente precisa, tem chegado essa época do período de transformação, né, para ascender, enfim, é onde vão acontecer essas grandes emigrações, mas os que perseverarem, se nós conseguimos perseverar, né, no bem, nós vamos ter um progresso moral. Mas os que perseverarem no mal vão ter, né, problemas, que é o que nós vamos acabar estudando agora no próximo item, quando nós falamos da doutrina dos anjos caídos e do paraíso perdido, que vai estar muito ligado no que nós estamos falando dessa questão do bem e do mal. Bom, que serão tais seres, né? Doutrina dos anjos caídos e do paraíso perdido, como eu acabei de comentar aí, né? Finalizando essa parte. Entre essas população, para eles novas, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, ali vindos e em expiação, certo? Não é precisamente para eles um paraíso perdido a terra de onde foram expulsos. Tá, nossa, não é precisamente para eles um paraíso perdido a terra de onde que eles foram expulsos? Foram expulsos por quê? Porque eles perderam todo esse paraíso por culpa de quem? Por culpa deles mesmo, culpa própria, tá? Então, quando os maus se afastam do mundo que habitam, os espíritos melhores, vindos da erraticidade, vão substituir. Essa nova habitação, a reencarnação, é uma recompensa para aquele espírito que praticou bem a questão da evolução moral, cumprir as suas missões. E é dessa forma que o nosso Criador vai renovando, vai depurando e vai melhorando a população espiritual, tá? Então, todas essas mudanças, essas transições, às vezes elas vão ser parciais ou acomete um povo, uma raça. Outras vezes elas são mais gerais, né? Então,
o que nós podemos concluir até com tudo isso? Que a raça adâmica foi expulsa, como dito aqui, do paraíso, de um planeta superior deles, o de Capela, tá? Para morar onde? Em um planeta inferior, a Terra. Por que aconteceu tudo isso? Por não seguirem as leis divinas. Então, a raça adâmica apresenta todas as características de uma raça proscrita. Olha só. Os espíritos que a integram foram exilados para a Terra, foram enviados para cá. E essa Terra, como já dissemos, já povoada de homens, era o que? Primitivos, imersos no quê? Na ignorância. Então eles vieram para cá numa grande missão. Essa grande missão para eles, até para eles evoluírem, de trazer tecnologia, conhecimento, inteligência, artes, construção, porque aqui os espíritos eram mais primitivos até. Então, tiveram por missão fazer todo, o nosso planeta progredir, a Terra progredir, levando-lhe as luzes de uma inteligência desenvolvida, certo? Não é esse, com efeito, o papel que essa raça há desempenhado até hoje? Olha só, até hoje. Então, a superioridade intelectual dessa raça adâmica prova que o mundo onde que eles vieram, os espíritos, era mais adiantado do que a Terra. Já comentando, tá? Então, a Terra, esse mundo, numa fase de progresso, e se esses espíritos não progredirem, eles muitas vezes, às vezes não vão conseguir um merecimento. Então, olha só, não é com efeito o papel que essa raça há desempenhado até hoje? Como que foi? Bom, relegando aquela raça para esta terra de trabalho e sofrimento. Olha só, eles tiveram que deixar lá para vir aqui para a terra para trabalhar, ter sofrimento, né? Provas, expiações. Teve Deus razão de lhes dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Olha só, tem que trabalhar, tem que lutar. Na sua mansuetude, prometeu que enviaria um Salvador. Deus prometeu isso. Um ser que esclareceria sobre o caminho que lhe cumpria tomar. Para quê? Para sair desse lugar de miséria, desse inferno e ganhar a felicidade dos eleitos. Então, tudo isso eles tiveram como objetivo para fazer a humanidade se adiantar, evoluir, tá? Então, a reencarnação, toda essa missão, né? Sem essa reencarnação, tudo isso que Cristo nos coloca, o que for, seria um contrassenso, tá? Então eles vieram, eles progrediram, evoluíram para sair, né, até dessa miséria, evoluir o seu espírito e ter o adiantamento. Esse Salvador, ele lhe enviou na pessoa do Cristo que lhe ensinou a lei do amor e da caridade, que a raça desconhecia e que seria a verdadeira âncora da salvação. Então, olha só, de novo, amor e caridade, que sempre a gente precisa estar ouvindo, né? Tudo isso. Pois amar o próximo é fazer todo o bem que é possível. E o quanto que isso nos traz grandes evoluções, grande momento aí para nossa evolução espiritual.
Esses espíritos renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea. Para quê? Para progredirem, depurando-se. O Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores, e então, mas não só então, lhes darei a missão, um sentido real e sério que a razão pode aceitar. Então, a questão, como eu falei, né? A reencarnação, para a gente estar sempre buscando progredir e depurando, melhorando. Bom, e para nós podermos compreender, né, toda essa parte, esses princípios que nós comentamos até agora, né, quando se fala dos anjos caídos, enfim, no próprio livro A Gênese tem uma analogia, é uma historinha, né, da fragata Ifigênia, em 24 de maio de 1861. Eu tentei pegar essa imagem na internet, digitei lá fragata Ifigênia para trazer um pouquinho para nós aqui, né? Conta essa história que aconteceu, que dá para nós correlacionarmos com todos esses princípios que eu acabei de explicar, mas de uma forma que vai tornar tudo isso muito mais compreensível para nós. Então, ela transportou para Nova Caledônia. Onde que é essa Nova Caledônia, né? Fui buscar essa informação, é um território francês ultramarino, né, no mar. É território francês. Ela transportou 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem do dia concebida assim. Olha só o que esse comandante comentou. Pondo os pés nessa terra longínqua, já sem dúvida compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Perguntou. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados, e digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. Olha só o que eles estão falando aí. Se a pessoa quiser, vai ser um cidadão aí bem honrado. A vossa disciplina é severa, e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficais sabendo do mesmo modo que justa e paternal. Saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Eu aqui até sinalizo em vermelho essa fala do comandante, até pelas correlações que nós vamos ver daqui a pouco, né? Já está finalizando a relação de tudo isso com a nossa, né, com a nossa existência. Então, aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Olha o que aconteceu com eles. Que lhes diz o chefe? Infringiste a lei do vosso país
Nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulso. Mando-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir: levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte. Podeis melhorar se o quiserdes, porque tendes o livre arbítrio. E o que nós podemos então tirar de toda essa história? Eu ainda fui sinalizando os trechos dessa correlação, dessa analogia com a nossa vida. Para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei. Eles rebelaram, né? Eles mesmos causaram tudo isso. Naquela terra distante, não são eles os anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de que usou Deus falando aos espíritos exilados na terra? O que Deus fez? Falou, né? Desobedecestes as minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podeis viver ditosos em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossa falta. Isso é o céu. Ou seja, tiveram erros, cometeram falhas, a questão de falhas até moral, na parte moral. Então, perderam todos, né, aqueles privilégios. E então, desobedecendo as leis de Deus. Por isso que eles saíram, né, daquele, aqui onde que fala assim, da sua terra, do planeta, da sua pátria que perdestes. Por que perdeu? Pela própria falta. Erros, muitos dos erros, quando nós temos que parar para analisar, os erros são nossos. As dificuldades, às vezes, de sucumbir, de não lutar, né? De não resistir. É aí que nós temos, muitas vezes, nos prender o que a nossa doutrina nos fala, porque ela nos auxilia muito para nós termos coragem nesses enfrentamentos. Porque todos nós temos. Ninguém é diferente de ninguém. Uns mais, outros menos. E aí, finalizando, no item 48, à primeira vista, a ideia desse decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar, não pode retroceder. Parece. Porém, vamos ver. Deve-se considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. Então, quando, por exemplo, a raça adâmica veio para a Terra, eles não tiveram um retrocesso assim, primitivo. Eles estavam do estágio deles para melhorar, para aperfeiçoar, mas retroceder, não, jamais. O espírito, ainda que em uma posição inferior, nada perde do que adquiriu. Mesmo eles vindo para outro planeta, né? Vindo aqui para a Terra, para outro mundo, eles, vamos supor, numa posição, vieram para trabalhar, para lutar, porque é um outro mundo inferior ao que eles tinham, não perderam nada. Pelo contrário. O seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se acha o colocado.
Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão, por quê? Pelos seus próprios delitos, por não ter, conseguido conquistar. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais ignorante, nada. Aqui eu trago para reforçar, na questão 118 do Livro dos Espíritos, os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca vão retroceder. Nós nunca, por exemplo, essa existência, cometi uma grande falha, o que for, eu não vou retroceder. Eu vou continuar da mesma forma, estacionado, a minha evolução, mas retroceder nunca. Então, por fim, será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para Nova Caledônia vão transformar-se de súdito em modelos de virtude? Quer dizer, eles vão mudar da noite para o dia? Nós vamos acreditar nisso? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Que vão corrigir tudo isso? Tudo que eles erraram do passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Então, veja bem, pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Não mudaram da noite para o dia. Não renunciaram, não negaram, tá? Ainda por muito tempo conservaram as tendências que eles traziam, um resto da velha levedura, da antiga existência, certo? Então, não se muda tanto da noite para o dia, Mas a virtude maior, como essa parte nos diz, a prática do bem. Sempre a prática do bem, para nós não termos esse decaimento, certo? Bom, por aqui nós finalizamos esse estudo, chegamos ao final desse capítulo 11, abordamos hoje os itens 35 ao 49. Eu peço para que vocês leiam ou releiam, Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição pelo WhatsApp para poder responder todas as questões. E a semana que vem teremos a continuidade dos estudos do capítulo 12. Agora nós vamos ver o último capítulo dessa primeira parte, a Gênese mosaica, que vai ser dividida em 2 aulas. Nós vamos estudar do item 1 ao 12, certo? A primeira parte. Aí depois nós vamos fazer a segunda parte na outra semana, encerramos esse capítulo da Gênese segundo o Espiritismo, todos os capítulos referentes à Gênese segundo o Espiritismo. Então, eu desejo que vocês tenham um excelente término de semana, que Jesus abençoe a todos, Que Deus possa abençoar todos os dias da sua semana, com muito amor, com muita saúde, com muita paz e com muita motivação. E até a próxima!